Nunca houve e jamais haverá na história do povo de Deus uma igreja que receberá tantas revelações, que será usada com tanto poder e com tanta graça como a igreja dos últimos dias. E isso vai acontecer, queridos, justamente porque nunca houve e nunca haverá na história do povo de Deus uma quantidade de revelações, uma quantidade de conteúdos disponibilizados como para a igreja dos últimos dias. A Bíblia vai dizer que aqueles que estiverem em pé diante do Senhor de toda a terra serão os profetas dos últimos dias, que estarão profetizando aquilo que está no coração de Jesus. Existe uma classe de cristãos específicos que estarão sendo usados com poder e autoridade e estarão fazendo as mesmas coisas e até coisas maiores que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo fez. E quando eu falo a respeito disso, queridos, nós precisamos ter a consciência que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo proferiu essas palavras para dizer que a igreja dos últimos dias estaria exercendo um poder e uma autoridade que jamais foi visto ao longo da história. É por isso que a igreja dos últimos dias será uma igreja tão exigida e tão perseguida, porque nunca houve e jamais haverá ao longo da história do povo de Deus uma igreja que receberá tanta informação, tanta revelação e tanta graça do nosso Deus. Agora, para você ter uma ideia de como isso é sério, como eu falei em vídeos anteriores, quando você vai lá para Hebreus capítulo 5 e Hebreus capítulo 6, nós vamos encontrar ali a descrição do autor aos Hebreus dizendo o seguinte: que existe um alimento que é um alimento mais sólido, que é um alimento mais robusto, um alimento considerado alimento para adultos na fé. E quando o autor aos Hebreus começa a descrever o alimento que é considerado raso, que é considerado leite, em Hebreus capítulo 6, ele descreve ali e ele cita algumas doutrinas elementares ou doutrinas iniciais. E entre essas doutrinas, nós encontramos as doutrinas de ressurreição dos mortos e encontramos a doutrina do juízo eterno. Depois, leia lá Hebreus capítulo 6, apenas os 2 primeiros versículos. Você vai encontrar o autor aos Hebreus descrevendo doutrinas preciosíssimas, só que essas doutrinas são consideradas como leite, como alimento básico. É como se todos os cristãos que estivessem iniciando na fé deveriam saber a respeito daquilo. Ou seja, um cristão iniciante, um cristão que está começando a sua caminhada com Jesus, ele precisa saber também a respeito do juízo eterno e da doutrina da ressurreição dos mortos. Inclusive, você vai encontrar várias cartas do apóstolo Paulo, ele defendendo essas duas doutrinas especificamente. Por que eu estou citando aqui? Porque esse canal aqui, ele é dedicado para falar a respeito das doutrinas elementares, das doutrinas que serão importantíssimas para a igreja dos últimos dias. Existem pessoas que ignoram os conteúdos aqui do canal porque pensam que não é importante. Só que a igreja forte, que receberá graça, que receberá poder e autoridade, vai precisar saber de cor, vai precisar ser perita nessas doutrinas elementares. Será que se você conversar com algum cristão de seu convívio, será que esses cristãos conseguem explicar para você o que significa a doutrina da ressurreição dos mortos e do juízo eterno? Será que os cristãos que você conhece, será que eles vão conseguir explicar para você qual que é o trajeto da igreja depois que acabar o período da grande tribulação e iniciar o reino de Cristo aqui nessa terra? Ou esse cristão apenas vai dizer que não vê a hora de acontecer o arrebatamento, as roupas vão ficar ali jogadas no chão, enquanto a igreja ficará 7 anos nas bodas do Cordeiro. Essa é a afirmação que a maior parte dos cristãos acreditam porque estão se baseando na doutrina greco-romana que é disseminada pelos principais pastores e teólogos famosos do mundo e especialmente aqui do Brasil. Queridos, eu não quero ser desrespeitoso com grandes pastores e teólogos que nos abençoaram ao longo dessas gerações.
Só que nós estamos entrando em um período em que a igreja voltará para a sã doutrina, aonde nos mostra que a igreja passará pela grande tribulação e nos mostra que o reino de Cristo será estabelecido aqui nessa terra. Jesus Cristo reinará de Jerusalém. E a igreja, a fiel igreja que receberá as principais revelações da palavra de Deus, precisa estar acordada. É por isso que no vídeo de hoje nós estaremos falando a respeito da importância de crescer na fé para que a igreja de Jesus Cristo seja uma igreja forte nos últimos dias. Seja muito bem-vindo a mais essa meditação do canal A Lâmpada para os Meus Pés. Nós não devemos meditar de maneira profunda na palavra de Deus para alcançar a salvação. Mas todo cristão que é salvo, que quer sobreviver, precisa meditar de maneira profunda na palavra de Deus e crescer em fé, porque isso é questão de sobrevivência. Se você pensa que a exigência hoje é muito grande, imagine como será nos últimos dias. Porque a igreja de Jesus Cristo necessitará ser uma igreja forte nos últimos dias, porque a batalha espiritual aumentará, porque Satanás, ele aumentará ou ele excederá os limites. E por isso Jesus Cristo está preparando uma igreja forte em sua vida de oração, em sua vida de meditação, por causa dessa batalha espiritual. Agora, quando eu falo a respeito de meditar de maneira profunda na palavra de Deus, eu estou falando a respeito dos cristãos que vão estar se revestindo de uma armadura especial para esses dias, e eu estou falando a respeito de cristãos que receberão o último e grande derramar do Espírito do Senhor, o azeite dourado, que é uma unção especial para os últimos dias, como profetiza o profeta Zacarias. Entendendo isso, que meditar de maneira profunda na palavra de Deus não é uma questão de salvação, e sim é uma questão de sobrevivência. Vai lá comigo em Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10 nós vamos ler apenas o versículo 17, que diz assim: E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Em algumas versões, você vai encontrar assim: e a fé vem pelo ouvir, e pelo ouvir a palavra de Deus. E por que o texto está dizendo isso? Porque é impossível termos fé, é impossível desenvolver a nossa fé sem meditar na palavra de Deus. Quando nós falamos de fé, nós estamos falando do principal atributo da nossa conexão com o nosso Deus. Então, se você não tem fé, você não se conecta com Deus. Se você não tem fé, você não se comunica com Deus. Se você não tem fé, você não agrada a Deus. E quando o texto fala que a fé, ela vem pelo ouvir, ou a fé, ela vem pela pregação da palavra de Cristo, significa que quanto mais eu me exponho à palavra de Jesus Cristo, mais a minha fé ela aumenta, ou mais a minha fé ela fica forte. É por isso que você, cristão, não pode passar nenhum dia sem ter contato com a palavra de Deus. Só que tem um detalhe muito importante aqui. O texto vai dizer que é pela pregação, ou seja, você precisa ouvir a palavra de Deus para se encher dessa fé. E como eu iniciei o vídeo, a fé dos cristãos dos últimos dias será uma fé que exigirá uma alimentação, ou será uma fé que exigirá algo muito mais substancioso do que a maior parte dos cristãos se alimentam hoje. Você sabe muito bem que a maior parte dos cristãos estão envolvidos com uma espécie de pregação coaching, ou uma espécie de pregação motivacional. Quando eu falo de meditar de maneira profunda na palavra de Deus, eu estou falando a respeito do alimento sólido que te faz ter prazer, por exemplo, em meditar nos profetas menores. Você já reparou que a maior parte das igrejas que nós conhecemos quase não meditam nos profetas menores? E a igreja dos últimos dias será uma igreja perita em meditar e pregar os profetas menores. Agora, entendendo isso, entendendo que você precisa se alimentar de um alimento mais sólido, que você precisa ter mais contato com a palavra de Deus para fortalecer a sua fé, vai lá comigo em Hebreus. Hebreus capítulo 5, nós vamos ler dos versículos 7 até o 14, vai ser uma leitura bem dinâmica, por isso eu preciso que você se atente aos detalhes preciosos que tem aqui em Hebreus capítulo 5. Versículo 7 diz assim: Ele, Jesus,
nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem podia livrar da morte e tendo sido ouvido por causa da sua piedade. Olha só que importante isso. Está falando a respeito dos dias terrenos e de Jesus. Jesus caminhou entre os homens e o texto vai dizer, tendo oferecido forte clamor e lágrimas, orações e súplicas para quem? Para Deus, aquele que podia o livrar da morte. Agora presta atenção nisso. Ele está mostrando aqui que Jesus Cristo é exemplo. E às vezes nós assistimos pregações que dizem nós não podemos nos assemelhar a Jesus porque Jesus era Deus. Quando na realidade é exatamente o contrário. Quando eu digo que eu não posso fazer as coisas que Jesus fez, eu estou dizendo o quê? Que Jesus não é modelo. Jesus, ele se abdicou de sua natureza divina para que nós pudéssemos alcançar ele como modelo. Quando você coloca Jesus como homem em uma altura inalcançável, você está dizendo para a humanidade, vocês não podem alcançar Jesus, por isso ele não é exemplo. Cuidado com essas pregações que dizem, não, Jesus era Deus, nós não podemos fazer o que ele fez. Nós não podemos fazer aquilo que é atributo incomunicável. Nós não somos onipresentes, onipotentes. Isso sim é inalcançável. Agora, tudo aquilo que Jesus fez como homem, e ele mesmo disse que faríamos coisas semelhantes e coisas até maiores, ele é modelo e nós não podemos tornar Jesus como um modelo inalcançável. Agora, olha o versículo 8. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Olha, mostrando aqui. Jesus era homem. Filipenses, o apóstolo Paulo em Filipenses vai dizer que ele se desfez, ele se despiu de toda a sua glória. Para quê? Para que ele, como homem, fosse modelo para toda a humanidade. Pois, embora sendo filho, aprendeu pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Ou seja, eu olho para Jesus Cristo como modelo e preciso entender que as aflições e os sofrimentos que eu passo na minha vida são aflições e sofrimentos que vai promover o quê? Um aperfeiçoamento. Ou seja, eu tenho contato diário com a palavra de Deus, conheço aquilo que Jesus Cristo viveu e sofreu, e entendo que as aflições vão promover o aperfeiçoamento. Você lembra que eu falei a respeito da igreja sendo preparada e aperfeiçoada para os últimos dias? Então, Jesus Cristo é um modelo para essa igreja dos últimos dias. É por isso que eu não posso tornar Jesus Cristo um modelo inalcançável. Olha o versículo 10. Tendo sido nomeado por Deus, sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Queridos, eu não quero explicar detalhadamente a respeito da ordem de Melquisedeque, mas, basicamente, a ordem de Melquisedeque está falando a respeito de um sacerdócio superior, um sacerdócio espiritual. Quando Jesus Cristo começar a reinar aqui nessa terra, Jesus Cristo vai estabelecer um sacerdócio superior. Nós que recebemos Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós faremos parte de um sacerdócio superior. É um sacerdócio da ordem de Melquisedeque que Jesus Cristo inaugurou. Porque aqui na terra haverá um sacerdócio levítico, que é um sacerdócio rebaixado, e haverá um sacerdócio terreno, que é o sacerdócio da ordem de Zadok. Todas essas questões de sacerdócio são questões em que os sacerdotes eles vão fazer a mediação do povo com o nosso Deus. Basicamente, a responsabilidade do sacerdote é pegar a demanda, as dificuldades do povo e apresentar essas demandas e essas dificuldades a Deus. Quando a igreja for glorificada, ela fará parte da ordem de Melquisedeque, será uma ordem superior, e nós seremos reis aqui nessa terra, e seremos sacerdotes da ordem de Melquisedeque lá no céu. Nós herdaremos a terra, mas nós teremos acesso às regiões celestiais. Ou seja, como sacerdotes da ordem de Melquisedeque, nós olharemos para as nações da terra e levaremos essas demandas das nações na terra para Deus. Agora, Jesus Cristo, ele fez o quê? Jesus Cristo, ele tendo sido nomeado por Deus, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Ou seja, agora Jesus Cristo, ele faz o papel de sumo sacerdote porque ele está lá, no Santo dos Santos, mediando as situações que acontecem com a igreja, com o nosso Deus. Ele é o nosso intercessor e está fazendo essa intercessão nos céus.
Então, Jesus Cristo, ele é o modelo de sumo sacerdote. Agora, olha o versículo 11. A esse respeito, a respeito do quê? A respeito dessa ordem superior, a respeito desse aperfeiçoamento que está acontecendo nesse exato momento. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar. Porquanto vos tende tornados tardio em ouvir. Você prestou bastante atenção no que eu acabei de mostrar para você? É algo complexo, sim ou não? Sim, é algo complexo. Explicar, por exemplo, a ordem de Melquisedeque, né? Explicar esse sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque é um alimento sólido, é uma feijoada. Só que, queridos, é como se o autor aos Hebreus ele retrocedesse e ele dissesse: meus queridos crentes hebreus, eu quero explicar coisas mais substanciosas para vocês, mas eu não posso explicar. E por que não pode explicar? Porque ele começa a dizer aqui em Hebreus, ele diz: a esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Ou seja, quanto menos exposto à palavra de Deus, mais dificuldade você tem de obedecer à palavra de Deus. E quanto mais dificuldade você tem de obedecer à palavra de Deus, os seus ouvidos ficam tampados para compreender. Pode prestar atenção, a maior parte das pessoas que são consideradas infantis são pessoas que não meditam na palavra de Deus, só querem assistir devocionais rasos, só querem assistir aqueles influencers ou aqueles pastores que têm uma frase pronta, aquelas frases de para-choque de caminhão. Agora, para ser um cristão maduro, você precisa ouvir, obedecer e continuar meditando de maneira profunda. Olha o versículo 12. Pois, com efeito, quando devieis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. O que o texto está nos dizendo? Ele está nos dizendo que o autor aos Hebreus queria mostrar coisas mais profundas da palavra de Deus, alimento mais sólido, ensinos mais profundos, mas aqueles cristãos que já deveriam ser mestres, que já deveriam ser doutores na palavra, eles não ouviam a palavra, não obedeciam essa palavra, então eles não estavam habilitados a receber um alimento mais profundo. Recentemente, eu ouvi a minha esposa dizendo que uma missionária de muitos anos, mas muitos anos de crente, mandou uma mensagem para ela via WhatsApp dizendo: olha, eu não tenho tempo para meditar na palavra de Deus, tem como você me dar um esboço aí, já que você gosta de estudar? E aí a minha esposa enviou um esboço para ela, e ela disse: não, mas tem muita coisa aqui para ler, tem muita coisa, eu não tenho tempo para ler. Uma pessoa que ia pregar a palavra de Deus em um culto específico na igreja dela disse assim: eu não tenho tempo, é muita coisa para eu ler. Você entende como os cristãos antigos são rasos na palavra de Deus porque não querem investir tempo, não querem ouvir, não querem obedecer a palavra de Deus? Será mesmo que aquele que prega a palavra de Deus não deve investir tempo? Muitos cristãos são imaturos e Deus não traz mais revelações. Por quê? Porque não querem desenvolver a sua fé meditando de maneira profunda na palavra de Deus. Olha o versículo 13. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Presta atenção nisso. Ele está associando a maturidade a sua profundidade na palavra. Quanto mais você medita na palavra, quanto mais você se expõe na palavra, mais maduro você é em sua fé. Agora, se você está exposto à palavra, olha para essa palavra e não obedece essa palavra, significa que você é um cristão imaturo. Você precisa se expor à palavra, porque quando você se expõe à palavra, o Espírito do Senhor vai corrigindo o seu caráter, vai corrigindo aqueles domínios do fruto do Espírito de Gálatas, capítulo 5, e assim você vai amadurecendo na fé. Existem muitos cristãos que não meditam de maneira profunda na palavra de Deus e agora é considerado criança. Deus não entrega revelações àqueles que não meditam de maneira profunda na palavra de Deus. É por isso, queridos, que as teologias mais disseminadas são aceitas pela maior parte dos cristãos que só querem acreditar no que o pastor famoso disse. Não, é meditar na palavra de Deus, falar a respeito do final dos tempos. Não é importante isso. Vamos pregar Jesus, vamos evangelizar
E cada um pode ter a sua visão escatológica, cada um pode ter a sua visão teológica. Quando na realidade, quando chegar o período da perseguição, os cristãos que são crianças ou serão recolhidos por Deus, porque Deus ama a sua igreja mesmo sendo uma igreja imatura, ou serão recolhidos por Deus para não sofrer as aflições, ou serão limados, ou serão apertados para amadurecer, que esse será o caso, esse será o motivo porque muitos cristãos serão enviados ao deserto dos povos no período da grande tribulação. Se você quer amadurecer, medite na palavra de Deus. Não fique apenas acompanhando devocionais rasos. Agora olha o versículo 14. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Queridos, no final dos tempos, a batalha espiritual vai avançar. No final dos tempos, muitas doutrinas serão espalhadas nas igrejas. Muitas doutrinas serão espalhadas ao redor do mundo. E só vão discernir aqueles que estiverem meditando de maneira profunda na palavra de Deus, porque existem muitas doutrinas hoje que têm cara de doutrina bíblica, que têm cara de doutrina correta para o final dos tempos, mas somente aqueles que estiverem com seus olhos esclarecidos para a sã doutrina vão conseguir discernir o que realmente é palavra de Deus e o que não é palavra de Deus. O que ele está dizendo nesse versículo 14? Que alimento sólido, que feijoada é para os adultos. Alimento sólido, alimento que traz uma verdadeira substância ao nosso corpo, é um alimento que nós comemos e geralmente alimento sólido, ele leva tempo, você precisa investir tempo para comer um bom prato de comida. Não tem como você assistir um devocional raso, não tem como você apenas tomar um leitinho e já dizer, não, isso aqui é um alimento sólido. Não, alimento sólido, você precisa investir tempo para comer. Assim como é com a palavra de Deus. Quer ter um alimento sólido, quer ser um cristão forte, invista tempo na meditação da palavra de Deus. Porque o alimento sólido é para os adultos. Aqueles que têm as suas faculdades, o seu discernimento trabalhado, o seu discernimento, as suas faculdades exercitadas, são aqueles que serão aptos para discernir o que Deus estará fazendo nos últimos dias. Se expor a palavra de Deus te tornará um cristão forte para os meses e os anos que nós vamos viver. Bom, finalizamos aqui mais essa meditação e eu quero te agradecer pela sua companhia. Que Deus te abençoe poderosamente e eu estarei aqui te aguardando para as próximas meditações.